Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 46. A Gênese, capítulo 2. E o tema é a providência. Então hoje nós vamos dar sequência na questão de número 24. Então é assim, né? O trabalho continua. E de certa forma não podemos nos esmorecer. Então, aqui Kardec está dizendo da seguinte forma, a respeito da providência, a providência, né? Nós sabemos que é a providência divina. Então, a respeito dos atributos, né, da ajuda espiritual, da ajuda divina que todos nós recebemos sutilmente, imperceptivelmente. Então, Kardec aqui diz assim, ó: seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, olha só para você ver, seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus. Aí é que vem aquela questão. É aí que vem a questão. Será que Deus pensa? Essa interrogação fica-se no ar, né? Porque, sendo Ele onipotência, onipresença, onisciência, sendo Ele a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, sendo Ele o Supremo, né? Nós precisamos raciocinar a respeito disso. Porque nós não podemos, de certa forma, admitir que Deus pensa. Será que os pensamentos de Deus são como os nossos pensamentos? É isso que nós estamos querendo dizer. Por isso que o que eu tenho para dizer é que Deus não pensa. Porque Deus não pode pensar. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Olha só para você ver. E além de tudo isso, Deus é infinito em tudo. Os teus atributos é infinito em tudo, né? Eu vou ver se eu consigo achar aqui, né? Nessa hora eu não consigo achar, porque nós já tratamos a respeito dessa questão nos vídeos anteriores. Os atributos de Deus, eles são infinitos. Quer dizer, por exemplo, todas as leis de Deus são infinitas, tanto quanto Ele. As leis de Deus, elas são eternas, tanto quanto Deus. Vejamos. Deus nunca evoluiu. Por todo e sempre, o majestoso, o onipotente, o onisciente, o onipresente, nem mais nem menos.
por todo e sempre. Ah, porque Deus fornece o fluido cósmico universal, por isso, em dado momento, ele perde lá os teus atributos. Não, isso não. Não existe termos aqui na Terra que corresponda ao que gostaríamos de expressar a respeito dessa situação. Não existe termos. No nosso vocabulário não existe termo. Nosso vocabulário é muito pobre. Não existe termos suficientes. Mas vamos pensar mais ou menos dessa forma. Ele é como, por exemplo, olha só que termo mais fajuto, uma mina d'água que nunca acaba o fluxo de água. Fajuto, né? Esse termo. Mas não existe outros. Um sol que nunca se apaga. Fajuto também. Tudo é fajuto, se tratando a respeito de Deus. O que nós temos que entender é que Ele é o incriado. Ninguém o criou. Por toda a eternidade. Ele nunca evoluiu. Ele nunca evoluiu para mais e nem para menos. Tudo que existe no universo e nos universos que nós conhecemos e que nós desconhecemos, porque nós podemos dizer que, de acordo com o nível evolutivo da humanidade, né? O nível evolutivo nosso, nós não conhecemos Deus, nós não conhecemos nada a respeito de Deus. A doutrina dos espíritos é uma parcela dos desígnios de Deus que nos fornece meios, né, condições para que possamos galgar esses degraus simbólicos da escada de Jacó. Como na questão de número 21, Kardec diz aqui assim, no estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito em tudo. Então pensemos da seguinte forma: a partir do momento que Deus é infinito em tudo, Deus também, de acordo com o nosso nível evolutivo, Deus também não pode pensar. Porque se ele pensar, ele deixa de ser Deus. Porque ele é a inteligência suprema, ele é a causa primeira de todas as coisas. Ele é o todo. Ele possui tudo. No nível que nós nos encontramos, é impossível analisar essa questão. Mas, pelo conhecimento que trazemos
e por aquilo que nós encontramos, principalmente no capítulo 2 da Gênese, nós não podemos conceber um Deus que pensa e nem um Deus que não pensa. Ele não pensa. Deus não pensa, ele não pode pensar. Porque se ele pensar, ele deixa de ser Deus, porque ele é o todo. Porque tudo se resume nele. Então ele vai pensar para quê? Ele vai deixar de pensar porque Deus é incondicional, Deus é imparcial. É nessa questão que nós queremos dizer. Porque no nível evolutivo no qual nós nos encontramos, nós temos que raciocinar por este lado. Então analise só para você ver o que Kardec está dizendo. Olha só. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus. Isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo e penetra todas as partes da criação. Então você observa que até mesmo Allan Kardec aqui, ele deixa num sentido figurado, porque nós temos que raciocinar. Isso é de acordo com o nível evolutivo. Nós ainda não temos essa compreensão. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Olha só para você ver. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, olha só para você ver, olha aqui. Cada átomo desse fluido, olha só, cada átomo desse fluido, aí já deixa-se de lado a matéria e trata-se do fluido de Deus. Cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, olha só, se assim nos podemos exprimir, porque Kardec está dizendo assim, se assim podemos nos exprimir, ele está dizendo dessa forma, porque se tratando de Deus, é complicado mediante certas situações por causa do nível evolutivo de cada qual. Possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte. Então, olha só para você ver uma coisa. Os átomos desse fluido são detentores de todos os atributos da divindade, de Deus. Porque todos esses átomos encontram-se nele, faz parte dele, são elementos dele. Tudo está submetido à sua ação inteligente. Olha só.
tudo está submetido à sua ação inteligente. Desculpe. À sua previdência, né? À sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Então, observe só para você ver. Vamos pensar assim, né? De certa forma também assim. Porque aqui, como Kardec disse aqui, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, né? Por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturados dele, que não esteja saturado dele, desse fluido de Deus. E também, ao mesmo tempo, pelo fato desse fluido ser de Deus, ele, na condição de onisciente, onipotente, onipresente, pelo fato dele ser inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é óbvio que todos nós também, não só do fluido de Deus, como também do próprio Deus, como Paulo mesmo nos disse, nele, né, nós existimos, nele nós nos movemos. Então, todos nós nos encontramos saturados de Deus, do fluido de Deus, das energias de Deus. Igual, por exemplo, o peixe numa lagoa, nos rios, nos oceanos. Então, nós temos que dizer isso, que o peixe, ele encontra-se saturado de todos os elementos que existe naquele habitat, naquele local onde ele se encontra, naquela água. Tanto é que ele encontra tão saturado de todos os elementos que vamos pensar de certa forma assim, quando você o retira daquele habitat, ele morre. Por que que ele morre? Porque ele foi retirado do habitat dele e fora do habitat dele não havia aqueles elementos todos os quais ele sempre esteve saturado. Não sei se você consegue entender assim, mas a gente procura explicar o mais simples possível para as pessoas captar, né? Então é a melhor forma de explicar. Lá na frente tem outras explicações também magníficas, mas por enquanto nós temos que partir, né, para essas aqui, para, como se diz o ditado, né, não passar o carro na frente dos boi. Então, Kardec continua assim: achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Olha só para você ver. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair
ao olhar. Olha só para você ver. Então, aqui eu gostaria de esclarecer uma coisa. Nos vídeos anteriores, nós comentamos a respeito do amor incondicional de Deus e também da sua imparcialidade, devido ao livre-arbítrio que todos nós possuímos, porque o livre-arbítrio significa nada mais que uma livre escolha, é uma opção de escolha. A pessoa tem a livre opção de escolher ou não. Ele é que decide, a pessoa é que decide. Então, por mais que Deus, nós nos encontramos mergulhados nele, né? Ele está em nós como todos nós estamos nele. Mas ele nunca que nos proíbe de cometer um crime e ele também nunca nos incentiva a praticar o bem. Oh, mas que isso, Luiz? Nós temos que raciocinar, gente. O bem que nós praticamos, a nós estamos ajudando. O mal que nós praticamos, a nós estamos prejudicando. Deus não quer saber. Deus nos dá a oportunidade de nós caminharmos, de nós evoluirmos. Você entendeu? Então, por exemplo, não há como fugir, porque Deus, ainda mais, vamos acrescentar essa também, não só nós somos detentores do livre-arbítrio, que é o direito de escolha, que Deus sabe disso, que Ele que nos concedeu essa oportunidade, desse atributo, dessa conquista, que isso é um atributo que nós conquistamos. Deus não deu isso também não. Uns aí andam dizendo que Deus deu livre-arbítrio. Deus não dá nada. Deus concede a oportunidade que o indivíduo conquiste por conta própria. Porque senão ele deixa de ter fundamento, deixa de ter mérito. Então, além do livre-arbítrio, que é um atributo que nós possuímos, Kardec ainda faz aquela pergunta aos bons espíritos, né? Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, você acha que o mal que nós praticamos ofende Deus? Não, porque fica registrado em nossa consciência. Você acha que o bem que nós praticamos ofende, afeta Deus? Alegra Deus? Deus é imparcial, Deus não pode ficar alegre e nem triste. Você entendeu essa? Deus não pode ficar nem triste e nem alegre. Porque a hora que ele ficar alegre, ele deixa de ser Deus. A hora que ele ficar triste, ele deixa de ser Deus. Aí é onde nós temos que raciocinar, né? O Deus de Dante, de muitas outras religiões. Aquele Deus macabro, né? Aquele Deus inescrupuloso, não é? Aquele monstro, aquele Deus demoníaco que te pune, que te joga no caldeirão dos infernos se você comete um pecado. Para você ver, pecado no Espiritismo não existe pecado, isso é mitologia da Igreja Católica, do catolicismo, lá do clero. Então,
aquele Deus de Dante que qualquer coisa que as pessoas faziam naquela época, ele ficava revoltado e mandava trovões, e mandava raios nas pessoas. Sodoma e Gomorra foi destruída, né, com raios de fogo, e acabou com Sodoma e Gomorra. Primeiramente que Sodoma e Gomorra também, essa cidade é mitologia, isso é história. Não acredite em Sodoma e Gomorra, não. Ah, mas tá nas escrituras sagradas. Mas eu te pergunto para você uma coisa: quem foi que escreveu essa tal de escritura sagrada? O homem. O homem que escreveu. 100% da Bíblia escrita pelo homem. Agora, você sabia que a Bíblia é o livro mais antigo que existe na face da Terra e, no entanto, até 2023, a Bíblia ainda não terminaram de escrever ela ainda. Por quê? Porque a Bíblia ela é mutável, sujeita a mudanças. Então, cada século que passa, ocorrem algumas mudanças na Bíblia. Eles modificam algumas coisas. A Bíblia não é igual às leis de Deus, imutável, eternas. Vamos para o próximo vídeo.